a carta de Tiago, ou seja, uma carta também dentro destas que são consideradas cartas universais, cartas escritas para várias localidades, ou seja, não tem um destinatário assim específico. O que acontece com Tiago é que ela é uma carta que foi assim um pouco questionada ao longo da história da igreja, ou seja, uma carta contra a ideia de uma carta canônica. Ela é uma carta canônica, mas se levantou dúvida a respeito da sua autenticidade, mas isso também não significava, né, que a carta deveria ser excluída, como por exemplo quis o reformador Lutero. Mas ela foi incluída, os pais da igreja sustentaram a sua inspiração e nós temos já logo de cara o autor se identificando. E ele diz o seguinte: Tiago, Jacobos, servo de Deus. Olha que interessante, mais um autor, mais um escritor, junto com Paulo, junto com Pedro, que se entende como doulos, como servo do Senhor Jesus Cristo. O que é interessante é o que vem depois, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Ora, isso já nos comunica algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, né, uma carta que tem aqui o cunho de alguém que conhece o judaísmo e ele está assim muito consciente destes judeus que estão espalhados por todo o império. Vamos lembrar que nós falamos na nossa introdução de contexto a respeito deste judaísmo, que ele é muito plural, ou seja, tem muitas faces, muito partido, e essa ideia da dispersão implica num povo que foi sendo misturado, e agora esse povo está sendo alcançado pela semente do evangelho. Mas alguém pode fazer a seguinte pergunta: de quem estamos falando? Qual é o Tiago aqui? Por quê? Porque nós temos lá o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que foi decapitado no ano 44 por Herodes. Temos os dois Tiagos mencionados que não tinham muita influência e temos aí o Tiago, irmão de Jesus, né? Possivelmente nós estamos falando desse Tiago aqui, mas não apenas sustentando pelo mero argumento, mas alguns pais da igreja, Atanásio, Jerônimo, Agostinho, favorecem a indicação, levando em conta a tradição, que estamos falando aqui do irmão do Senhor, do Salvador. E ele é chamado de Tiago o Justo. Ora, ele pastoreou a igreja de Jerusalém até o ano 62. E tudo isso leva-se em conta para compreender o conteúdo. Evidente que ele está trabalhando num contexto muito peculiar. E nós temos aí alguém que demonstra um conhecimento desta cultura dos judeus. Lembrando que no ano 51, mais ou menos, a igreja judaica cristã na Palestina passa ou sofre uma perseguição, né? E aí nós temos as implicações desta perseguição, ou seja, né, nós temos um grupo de gente que não segue a linha dos judeus, que tem ódio contra Roma, até porque o cristianismo nunca alimentou nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de sentimento de revolta ou de motim, nada disso. E claro, evidente que os judeus, propriamente dito, a religião judaica ou o judaísmo ali de Jerusalém, eles se revoltam e isso vai desembocar na destruição não só do templo, mas também de alguns partidos. Mas
No caso dos cristãos, não. Os cristãos não se revoltaram contra o império e daí, claro, evidente que isso terá algumas implicações. Em outras palavras, nós temos uma epístola que trata de questões interessantes. E por que que ela é questionada? Porque trata a ideia de se colocar em prática ou de dizer que a fé, por exemplo, né? A fé sem as obras, ela é morta. Isso trouxe uma certa controvérsia, principalmente entre alguns reformadores. Mas o fato é que Tiago escreve aos judeus da Palestina, levando em conta todo esse contexto, o caráter judaico se percebe nessa carta, na frequência como ele usa o Antigo Testamento dentro deste ambiente, um tema muito interessante que nós trataremos é o tema do Senhor dos Exércitos. Isso reforça a questão da ideologia judaica como pano de fundo que indicam que os seus leitores possivelmente são leitores primeiramente judeus. E isso evidentemente deveria ser tratado, eles deveriam entender que o cristianismo tem suas próprias características. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. A carta de Tiago, que tem como objetivo, como propósito, alcançar aqueles judeus que foram sendo tocados pelo Senhor Jesus Cristo e agora ainda vivem neste ambiente da Palestina, na Judéia. E nós temos alguns temas interessantes, né? Um Tiago que cita, como dissemos na primeira parte, bastante o Antigo Testamento. Há então um ensino judaico. Lembrando que o ensino judaico do primeiro século ele já não é mais tão uniforme, não é homogêneo, muito pelo contrário, ele é bem complexo e às vezes até paradoxal, ou seja, os termos entram em crise, então nós temos uma doutrina, um ensinamento homogêneo, harmônico, cristão, que deve ser compartilhado com estes novos cristãos judeus que receberam a vida toda a influência desse judaísmo. E aí nós temos alguns temas interessantes, como eu falei agora há pouco, né? O Senhor dos Exércitos, mas há um outro tema que são as primeiras e as últimas chuvas, ou seja, né, um tipo de expressão que indica e que fala aqui de um novo tempo, apesar de ter como analogia aquilo que se esperava na terra da Palestina, nós temos aqui a expectativa em Cristo Jesus satisfeita como o Messias, como ungido. E essa ideia das 12 tribos dispersas, talvez aqui incluísse também a ideia do povo de Judá, ou seja, estes judeus cristãos de Samaria, de Chipre, de Antioquia, enfim, esses que estão espalhados por todo o império. E é interessante, e alguém pode perguntar, mas
É de fato este alvo, essa intenção? Possivelmente. Por quê? Porque ele fala 15 vezes dos leitores como irmãos. Ele é um judeu e ele também apresenta algo muito legal, muito interessante, que é o elemento comum com o Sermão do Monte. Por quê? Porque reflete muito do ensino ético de Jesus. Ele menciona também a função ou o dom ou a presença dos anciãos ou dos presbíteros da igreja. E outra coisa legal também que nós temos aqui, que é o intercâmbio ou o fato dele mencionar o termo sinagogue em grego ou em português sinagoga. Isso também reflete a influência dos judeus. E ele diz também que foi Deus quem nos gerou pela palavra. Agora, percebe-se esse caráter muito mais prático, ou seja, nós temos aqui um Tiago que está muito preocupado com a prática efetiva do cristianismo. Em outras palavras, o seu propósito é preparar os cristãos judeus para seguir a vida com Cristo, e eles teriam sim um tipo de impacto, um tipo de pressão do mundo judaico por conta de eles estarem seguindo um Messias que, do ponto de vista de muitos judeus, um falso Messias, né? Ou seja, havia ali um tipo de uma nuvem de perseguição que vinha surgindo no horizonte. Você percebe que esses elementos que Tiago traz do Antigo Testamento mostra para nós como é que ele está tratando, e os termos aqui são comuns, ou seja, os judeus estão entendendo perfeitamente o que ele está dizendo. Por isso que o seu conteúdo descortina para nós a distinção, por exemplo, entre provação e tentação, né? Ou seja, através da provação nós aprendemos perseverança e nós precisamos ter sabedoria diante destes momentos ou dessas situações. Agora, a tentação é diferente. Por quê? Porque nesse sentido em que a presença do pecado pode afetar e nos atingir de maneira severa. Nesse sentido, ele trabalha essa ideia de que a tentação pode levar à morte, no sentido da separação. Outra coisa importante, tentação não tem Deus como fonte, na verdade, parte dos desejos impuros que nos levam à desobediência. Por isso que nós não devemos jamais, dizendo ele, não nos enganemos. Deus quer o melhor para nós. E qual é a resposta certa para enfrentar esses dois elementos, tanto a provação quanto a tentação? Prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí então nós temos admoestações sérias contra o rico, contra aquele que faz do dinheiro o seu Deus. Lembre-se de uma frase, de uma expressão: o adorador acaba ficando com a face daquilo que ele adora. Por isso a admoestação, uma exortação, um encorajamento com relação à paciência e principalmente a busca pela pureza, a busca pela oração, a busca pela piedade. Esses temas certamente são temas práticos que despertam em cada um de nós a importância não apenas do conhecimento, não apenas da erudição, não apenas de saber a boa doutrina, mas também de praticar e obedecer de maneira efetiva, de maneira clara, com amor ao nosso Deus.